Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da atividade da semana passada. Decidi fazer em vídeos porque eu acredito que a interpretação fique mais fácil por parte de todos vocês. Eu li todas as atividades, também quero aproveitar para ressaltar que algumas eu recebi fora do horário, tá? Então vamos procurar respeitar o prazo, o tempo, o horário da aula, tá bom? E eu li todas as respostas de todos os grupos, e devido a isso eu decidi fazer a correção a partir do vídeo, para ficar mais explicativa. Caso tenhamos algum problema de conexão ou acontece qualquer coisa, vocês têm o vídeo gravado. Eu deixei bastante tempo para vocês fazerem a atividade, e como eu também citei lá no grupo de WhatsApp, que poderiam desenvolver a leitura, desenvolver a escrita, poderiam parar para ler, desenvolver bastante a escrita, exemplificar. Vocês tinham tempo para isso. Então, o componente de jogos e brincadeiras, ele também tem como objetivo de aprimorar a escrita, a leitura, até mesmo porque nós, pedagogos, escrevemos para o outro, falamos para o outro. Então é muito importante que a gente torne a nossa escrita de forma mais explicativa, mais detalhada. E é um pouco a respeito desta correção que eu quero falar aqui. Como eu disse, eu li todas as respostas. Algumas respostas estão sucintas, outras estão mais detalhadas, porém todas estão de acordo com o que foi perguntado. Mas considerando que estão em um curso superior, a escrita detalhada e com embasamento é muito importante neste momento, para aprimorarmos essa nossa habilidade da escrita e de argumentação. Tá? Então, para falar a respeito da atividade, eu vou compartilhar com vocês aqui, vou até colocar o óculos, para vocês relembrarem, retomarem a respeito do enunciado do que foi perguntado. Só um momento. Está aí, pessoal, o formulário que eu compartilhei com vocês na semana passada. E a pergunta é a seguinte: durante a explicação, o professor Rafael, em seu primeiro vídeo, a partir de 9 minutos e 2 segundos, citou um documento de 2015 da teórica Kishimoto a respeito de uma reflexão do teórico Brunner, apenas para exemplificar. Considerando as ideias de Kishimoto, do Brunner e a aula do professor, ou seja, o vídeo 1 e o vídeo 2, a BNCC, os eixos estruturantes e os campos de experiências, como os jogos e as brincadeiras podem ser inseridos na educação infantil e qual o objetivo? Por que os jogos proporcionam reflexão da prática docente? Pessoal, já temos bastante material para tratarmos a respeito do assunto. Tudo bem que eu pedi em relação à aula da semana passada, mas continuação da aula da semana retrasada, que eu também falei de Base Nacional Comum Curricular, falei das diretrizes curriculares, falei da Kishimoto, então é uma continuação. Percebam que há uma ligação entre um assunto e outro de uma aula para outra. É fato que nós precisamos ter em mente como premissa que todo o período da educação infantil é importante para a introdução das brincadeiras. Então percebam que tudo o que eu vou falar aqui está de acordo com o que foi perguntado nesta atividade. Claro que não era para vocês terem escrito tudo isso, mas como subsídio. E tudo o que eu vou falar aqui teve como base as aulas que vocês já tiveram, os documentos que eu citei e os documentos legais também. Tá? Os documentos, no caso que eu citei, é o da Kishimoto e os documentos legais, base nacional e as diretrizes, no caso a resolução 5. A criança, pessoal, mesmo pequena, sabe muitas coisas. Ela toma decisões, ela escolhe o que quer fazer, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer, por isso da importância do interagir como um eixo estruturante. Em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz de compreender o mundo. Então, ela já tem essa pequena percepção. Não podemos subestimar.
este conhecimento da criança. Entre outras coisas de que a criança gosta, é o brincar. Como eu já disse em todas as aulas, o que a criança melhor sabe fazer é brincar. E no brincar, a gente consegue identificar como ela interage com as pessoas, e a partir desta interação, que ela vai conhecer culturas, crenças, valores, ela aprimora ainda mais a sua interação. A forma como vai tratar as outras crianças, o respeito. E é um dos direitos da criança o brincar, entre outros direitos, tá? Os eixos estruturantes, as brincadeiras e as interações. E é direito da criança brincar, tá? Isso é um direito garantido. O brincar, pessoal, é uma ação livre, que pode ser a qualquer hora. Ela não tem uma hora marcada. Ela pode brincar. Ela está no ambiente escolar, principalmente da educação infantil. O principal que ela vai fazer lá é brincar. E no brincar, ela vai desenvolver habilidades, sim, numa simples brincadeira. Eu vou falar de um pequeno exemplo aqui hoje, de uma simples brincadeira de uma outra geração, mas que ela pode ser retomada. Ok, estamos em um ambiente diferente, em um momento diferente, por causa da pandemia, sim, estamos. Muitas aulas remotas, sim, estamos. Mas esta simples brincadeira, ela pode ser mostrada para os pais, os responsáveis e as crianças e direcioná-las a fazer isso em casa, com um irmão que mora junto, ou com o próprio pai, com a mãe, ou com o responsável que vive, tá? E isso acaba conduzindo a criança para outras habilidades, para outras vontades, para pesquisa, para curiosidade. A brincadeira dá prazer. Ela não exige como condição um produto final, como já vai lá para os anos iniciais. Nos anos iniciais a gente já começa a cobrar um produto final, né? É diferente, como eu disse na aula passada, a criança ela já até é cobrada em relação a resultados de avaliações em larga escala. Na educação infantil, a gente não tem um produto final. A criança se envolve, ela relaxa, ela aprende regras, ensina regras, desenvolve linguagens, desenvolve habilidades e coloca a criança no mundo imaginário. Colocá-la no mundo imaginário é lhe garantir o direito de desenvolvimento, é lhe garantir o direito da aprendizagem. Todo o período da educação infantil é importante para a introdução das brincadeiras, todos sem exceção. Claro que no caso cabe ao profissional identificar no momento qual é a principal interação, qual é a principal brincadeira para o momento da educação infantil. Mas todo o período da educação infantil é importante para a introdução das brincadeiras. Por quê? Pela diversidade de formas, de conceber o brincar. Alguns tendem a focalizá-lo como característica do processo imitativo da criança. O imitar, ela imita um adulto, ela imita um colega, ela imita a pro. O processo imitativo faz ela pensar sobre ela mesma e sobre o colega. Se aquilo é bacana para ela, se não é, se ela pode aprimorar aquilo que ela copiou, que ela imitou. E dando maior destaque, principalmente para essas questões do imitar, do brincar e etc., posterior aos 2 anos de idade, que já é onde elas começam a se locomover melhor, a pegar mais coisas, tá bom? Então, a gente precisa perceber muito bem tudo isso. A brincadeira, ela é importante em toda a educação infantil. Eu vou repetir muitas vezes essas coisas, porque tudo isso que eu estou falando é com base em documentos oficiais, tá? Com base em teóricos, tudo que eu disse na aula. Então, algumas partes, por exemplo, eu compartilhei com vocês a respeito da Resolução 5, que trata das diretrizes, publiquei a base nacional, falei sobre ela, mas algumas partes eu estou aprimorando aqui agora nessa resposta, que também fazia parte de vocês darem uma lida no material, tá? Para criança, pessoal, o brincar é a principal atividade do dia a dia. É a principal atividade do dia a dia. O brincar.
tá bom? Claro que com o tempo vocês podem tornar essa brincadeira um pouco mais, podemos dizer, científica, tá? No sentido de você brincar, mas já começar com assuntos mais específicos, mas a brincadeira como principal suporte para o desenvolvimento de assuntos específicos. Mas a brincadeira é a principal atividade do dia a dia. É importante, pessoal, porque ela dá o poder de tomar decisões. Tomar decisões para uma criança leva a colocá-la no mundo imaginário, leva a refletir, leva a pesquisar dentro do seu próprio conhecimento. O tomar decisões faz com que ela desenvolva, que ela coloque em ação muitas situações internamente falando. Ela precisa saber o que ela quer e qual o objetivo para ela tomar uma determinada decisão. Por isso que o brincar é importante. Nós falamos diversos exemplos na nossa aula, que existe a competição, se é bom, se é ruim, em relação a meninos contra meninas. O importante é de que a brincadeira seja sadia e tenha como propósito o desenvolvimento de habilidades que, a partir dos anos iniciais, são importantíssimas para o conhecimento específico. Tá? É isso que a gente precisa ter em mente. E dando essa oportunidade, garantindo o direito da criança brincar, o simples fato dela tomar decisões acaba fazendo com que ela desenvolva e coloque em prática muitos dos seus conhecimentos, desenvolva habilidades ou aprimore habilidades que ela já tem, tá? Ela expressa sentimentos e valores quando ela toma uma decisão. E o colega que vai ouvi-la precisa entender esse sentimento e esse valor. Muitas vezes ele vai concordar, muitas vezes ele não vai concordar. Por isso que é importante. Você desenvolve a paciência, você desenvolve o respeito dentro da brincadeira. A conhecer-se. Bom, tudo que eu falei agora mesmo está relacionado ao conhecer-se. Você colocar o seu conhecimento, suas crenças e valores em prática para tomar uma decisão. Isso é levar a criança a se conhecer. Conhecer aos outros, conhecer as outras crenças, os outros valores e conhecer ao mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, de expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, de usar os sentidos, de usar os movimentos, de solucionar problemas e criar. Por isso que a brincadeira é a principal atividade do dia a dia da criança. Vocês estão começando a perceber o porquê é importante a gente colocar as brincadeiras e como fazer isso? A gente precisa entender todas essas vertentes. A gente precisa entender que eu preciso respeitar o direito da criança para que ela tenha momentos prazerosos, para que ela aprenda a respeitar, para que ela aprenda a conhecer outras culturas, para que ela expresse suas vontades. É para isso. Por isso que a gente precisa colocar as brincadeiras no dia a dia. Por isso que a gente precisa começar a perceber todas essas coisas dentro da educação infantil, da importância da brincadeira, por isso da importância do professor refletir sobre sua prática, porque não é a brincadeira pela brincadeira, porque ele vai desenvolver muitas coisas. E é esta sensação, é este feeling, é esta sensibilidade que o professor pedagogo precisa ter dentro da educação infantil. É tudo muito bacana, tudo lindo e maravilhoso, mas o professor precisa saber muito bem o que ele está fazendo ali. E não só o brincar pelo brincar. A criança, ao brincar, pessoal, ela experimenta o poder de explorar o mundo. Ela explora muitas coisas, objetos, ela explora as pessoas, explora a natureza, a cultura, para poder compreender tudo isso e expressá-lo por meio de várias linguagens. A gente colocar a criança para brincar, a gente faz com que ela explore o conhecimento em relação ao colega, o conhecimento em relação a culturas, o conhecimento em relação à natureza. E todo esse conhecimento que ela explora, ela vai aumentando o seu repertório.
ela vai aprimorando suas habilidades, ela vai desenvolvendo novas habilidades e novas formas de expressar o seu conhecimento. Muitas vezes vocês vão ver uma criança expressar o seu conhecimento a partir de um desenho, outras vão querer cantar, outras vão querer dançar, pular. É para isso. E tudo isso, junto, num determinado momento, é uma competência, por diversas habilidades juntas. E essa competência é muito importante no desenvolvimento escolar desta criança, que depois vai para os anos iniciais, anos finais e ensino médio. E é lá no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significados. Bom, enfim, pessoal, a importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para se expressar, aprender e desenvolver. Pegaram isso muito bem? Olhem só. A importância da brincadeira, ela é como principal ferramenta para a criança se expressar. Se a criança se expressa, você começa a perceber aquilo que você precisa aprimorar na sua prática, para você rever o que pode ou não para a próxima aula, para de repente aquilo que você planejou desenvolver não foi desenvolvido, para a próxima aula tentar aprimorar para que o objetivo seja atingido. Tá? Então, isso é muito importante. Importante também a brincadeira para a criança aprender a aprender, para a criança se desenvolver. Tá? Percebam muito bem, a brincadeira é uma ferramenta para a criança expressar, aprender e desenvolver. Tá? Importantíssimo tudo isso. Tenham em mente. Eixos estruturantes, brincadeiras e interações. E as brincadeiras e as interações, elas estão como obrigatoriedade dentro da prática docente para garantir que a criança possa se expressar, aprender e desenvolver. Então a gente fala bastante de brincadeiras, a gente fala bastante de interações, a gente fala bastante da prática docente, que o professor precisa rever sua prática, mas o professor precisa ter conhecimento daquilo que ele quer. O professor precisa entender muito bem. Ele precisa pegar aquilo, traçar um objetivo da sua aula, que a criança não precisa saber, obviamente, mas ele precisa analisar muito bem como é que estão os passos dessa criança no momento dessa brincadeira, no momento que ela está se expressando. Vou dar um exemplo. A brincadeira amarelinha. Todo mundo aqui conhece. Tá? Para quem não conhece, já ouviu falar, ou se não conhece, não ouviu falar, eu sugiro que pesquise na internet. É uma brincadeira muito antiga, que ela propiciava momentos alegres, momentos de interação com outras pessoas e muitas vezes momentos que também desenvolvem habilidades, tá? Ela é uma brincadeira tradicional e, como eu disse, nós estamos num momento que está nos exigindo o uso de novas tecnologias. Porque o giz, a lousa, são tecnologias. Elas comunicam, elas levam conhecimento, informação, não deixam de ser uma tecnologia, tá? Mas nós estamos nos referindo às novas tecnologias. Então, como eu disse logo no início deste vídeo da aula, que uma brincadeira, por mais que nós estamos em um momento remoto, não é nem híbrido, né, no momento, nós estamos remoto mesmo. O professor pode mostrar, pode enviar um pequeno vídeo para a família, por WhatsApp, ou no momento da aula, por uma plataforma de comunicação, pode colocar um vídeo para os responsáveis assistirem e como conduzirem, mas que é uma brincadeira muito simples e que vocês vão ver o tanto de coisas que ela desenvolve, tá? E como eu estava dizendo, apesar dela ser uma brincadeira tradicional e que em muitos lugares ela faz parte do universo infantil, ela precisa de alguém que resgate, tá? A gente tem que saber dosar as coisas. As crianças estão numa geração diferente da nossa.
Nós temos uma forma de pensar, óbvio, que elas têm outra, mas alguém precisa resgatar. Assim como nós também garantimos o uso das novas tecnologias, nós garantimos as brincadeiras do momento, que eles gostam e etc., mas nem tudo dá para ser garantido apenas com o momento. Então, algumas coisas precisam ser resgatadas, tá? E precisa, claro, que isso seja feito por um adulto ou por uma criança que já sabe a respeito disso, né? Bom, este jogo, pessoal, ele, se oferecido na escola de forma intencional pelo professor, intencional, é isso mesmo, tá? Por que intencional? Porque o professor precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa saber a intenção de uma amarelinha para ele entender o que ele pode desenvolver nas crianças a partir e depois de uma amarelinha. Não somente um dia de amarelinha, 5 minutos brincando, não. Brinca hoje. Lembram que eu disse na outra aula? A gente pode sim repetir várias brincadeiras. Inclusive, uma aluna me perguntou, ela falou, professora, eu não tenho mais repertório, vai faltar brincadeira. Não vai faltar brincadeira. Você pode usar a mesma sim. Trabalhe uma brincadeira hoje, por algum tempo. Trabalhe a semana que vem de novo. Dê um período de descanso dessa brincadeira, coloca uma brincadeira nova, volta depois de 20 a 30 dias. E nisso, você, professor, começa a investigar como é que está o desenvolvimento dessa criança numa mesma ação. De forma muito resumida, a segunda vez que você colocou a amarelinha precisa ser melhor que a primeira, a terceira melhor que a segunda e a primeira, a quarta vez melhor que a terceira, a segunda e a primeira. Por isso da importância também da gente repetir uma mesma brincadeira. Porque se a criança está no mesmo patamar e você não consegue perceber que teve uma evolução, dela perceber determinadas coisas, então, opa, piscou o alerta. Eu preciso rever alguma coisa. Ou a amarelinha não está dando certo, ou eu estou fazendo alguma coisa que não está contemplando de tal forma que a criança desenvolva o que a amarelinha pode desenvolver. Tá? Então, mesmo que ela é trabalhada de forma intencional pelo professor, ela pode colaborar para o desenvolvimento de diversas habilidades. Sim, pessoal, diversas habilidades. De várias áreas do conhecimento. Tá? Claro, em específico também, algumas e várias delas em matemática, e que muitas vezes acaba sendo o calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente se pega pensando assim, poxa, o que eu vou trabalhar na educação infantil de matemática? Mas, gente, é como eu citei na outra aula, necessariamente eu não preciso entrar com tudo com a matemática. Eu estou dando um exemplo da matemática, primeiro porque eu sou matemático de formação também. E segundo, porque dentro dos anos iniciais na educação infantil, geralmente a matemática acaba tendo um pouco de problema pela sua dificuldade, pela forma como ela é vista pelo corpo docente. Mas a gente precisa desmistificar que a matemática também é um problema. Não é um problema. Pelo contrário, ela é algo muito importante na vida de todos nós. Então, quais são essas habilidades que ela acaba trabalhando, né? Ela auxilia no desenvolvimento de noções de número, de medidas, de geometria, tá? Outros conceitos e habilidades matemáticas envolvidas são, olhem lá, pessoal, contagem, sequência numérica, reconhecimento de algarismos, comparação de quantidades, avaliação de distância e de força, localização espacial, percepção espacial e discriminação visual. Pessoal, vocês conseguiram entender a dimensão de coisas que uma simples amarelinha, bem aplicada de forma intencional, pode ajudar no desenvolvimento de habilidades? Habilidades tão importantes no processo educacional. Eu vou falar novamente, talvez um pouco fora da ordem, tá? Mas as habilidades são as mesmas. Principalmente quando a gente fala de medidas e geometria, noção de números, contagem, sequência numérica, reconhecimento de algarismos, comparação de quantidades, localização espacial,
percepção espacial e discriminação visual, avaliação de distância e de força. Falei todas. Talvez de forma, não na mesma sequência, mas eu repeti todas. Tudo isso uma simples brincadeira desenvolve. Olha como a gente consegue tirar um peso quando a gente pensa, por exemplo, em matemática. A gente fala, ai meu Deus, eu preciso trabalhar matemática. Não, uma brincadeira você trabalha, mas você precisa ter esse conhecimento de sequência numérica, precisa ter o conhecimento de contagem, precisa ter o conhecimento de algarismos, a comparação de quantidades, avaliação de distância e força, localização espacial, de geometria, de medidas. Tudo isso, se você quer realmente trabalhar a amarelinha, precisa ter conhecimento de tudo isso, para saber se a amarelinha deu certo ou não. Uma vez estudada, uma vez entendida a amarelinha, você, professor, pode ter certeza que ela vai ser uma grande aliada na sua prática docente. E se mesmo assim você já tem um amplo conhecimento da amarelinha, do porquê, por exemplo, ela desenvolve a habilidade matemática de contagem, de sequência numérica, e mesmo assim você percebe que aplicou uma vez, duas vezes ou três vezes, ótimo. Você já percebeu que esta brincadeira não dá certo para este momento. Parte para outra, vamos buscar outra. Por isso que o professor precisa rever a sua prática a todo momento. É ação, reflexão, ação. Eu falei bastante disso com vocês. Falei, tratei bastante a respeito desses conhecimentos. Eu interrompi um pouco o compartilhamento, porque eu vou fazendo vários vídeos para eles não ficarem tão carregados, tão pesados para vocês assistirem. E a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa refletir. A gente precisa ter em mente dois eixos estruturantes e garantir alguns direitos com base nesses eixos estruturantes que eu já citei e vou falar muito mais nos próximos desculpa, e muito mais nos próximos vídeos. É importante. A gente precisa conhecer. A gente primeiro precisa entender todo o direito que a criança tem, tá? Saber da minha função enquanto pedagogo e da importância do brincar e do interagir. Então, tudo o que eu falei aqui, até agora, neste primeiro vídeo, já era subsídio para a resposta da atividade de vocês. Era tudo o que poderia estar constando lá. Claro que não de forma tão extensa, mas, como eu disse, de uma forma explicativa, de repente em tópicos, explicando brevemente um, explicando brevemente o outro, poderiam ter colocado. Como eu disse, eu li todas as atividades, todas contemplaram o que foi pedido, tá? Algumas de forma mais sucinta, outras de forma mais explicativa, mas ainda assim eu quero que vocês aprimorem esta forma de escrita mais explicativa e detalhada. Tá bom, pessoal? Sempre lembrando que nós também precisamos desenvolver essas habilidades no ensino superior, da pesquisa, do embasamento teórico, tá? Então, eu vou terminar este vídeo, é a primeira parte da análise da nossa atividade, e volto num segundo vídeo, continuo falando sobre a atividade. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos, vejam muito bem, ouçam muito bem o que foi comentado aqui, e voltem depois para o segundo vídeo, e vamos começar a remodelar a nossa forma de pensar, de escrita e de detalhar o conhecimento, tá bom? Tchauzinho, pessoal, até o próximo vídeo.